façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então isso a gente não sabe. Mas a pergunta que fica é, porra, não tem rádio? Os caras, cadê aqueles pontos, né, que a gente vê nos filmes, o cara falando com a mão no ponto, né? Por que o Trump não foi imediatamente removido do palco quando se identificou um homem rastejando no telhado? Eles disseram originalmente que não tinha havido tempo. Só que a coisa piora e piora muito. O que eu vou trazer hoje para vocês aqui é muito sério. E eu não estou trazendo... tem uma brincadeira, né? Qual é a diferença entre uma teoria da conspiração e a realidade? O pessoal conta essa piada aqui nos Estados Unidos. Qual a diferença entre a teoria da conspiração e a realidade? A resposta é aproximadamente uns 2 meses. Essa é a diferença, né? Porque demora 2 meses para as teorias da conspiração se tornarem realidade. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês não são nem teorias da conspiração. São notícias que já têm sido noticiadas com fontes, etc., até por alguns veículos da grande mídia. E eu vou trazer isso aqui para vocês. Isso é importante vocês saberem. Tudo aqui é confirmado pela mídia. Então, se modificar depois, mas é o que nós sabemos nesse momento. Uma dessas coisas é que o Thomas Crooks teria sido avistado pelas forças de segurança em um telhado 26 minutos antes do tiroteio que quase matou o Trump. Não estou falando de 2 minutos, nem 3 minutos. Eu estou falando de 26 minutos. De acordo com a rede WPXI-11, alguém havia notado um homem suspeito no telhado às 5h45 da tarde. 5h45 da tarde. A pessoa tirou, inclusive, uma foto do Crooks. Essas fontes que falaram com esse WPXI-11, né, esse canal, é um canal local, dizem que um policial também havia visto o Crooks no chão, andando anteriormente, e o reportou como uma pessoa suspeita e tirou uma foto antes das 5h45. Depois um policial foi até o local e não encontrou o Crooks. 26 minutos depois dessa segunda foto ser tirada, os tiros foram disparados. Reparem, isso destrói completamente essa versão com fotografia de comprovação. Destrói completamente a versão oficial de que não havia dado tempo para avisar da ameaça e retirar o Trump do palco. E isso é sinistro. E tem mais. Tem mais. Acha que eu encerrei? Não, tem muito mais. O prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era a área de preparação para a equipe tática da polícia. De acordo com a ABC News. Não é o Paulo Figueiredo. A ABC News noticiou que o prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era simplesmente a área de preparação da polícia. As aspas são, as aspas da ABC News. O prédio onde o atirador Thomas Crooks subiu no telhado e abriu fogo era a área de preparação para a equipe tática da polícia local que fazia vigilância da multidão. 2 oficiais das forças de segurança vazaram para a ABC News. Ou seja, havia forças policiais dentro do prédio utilizado para o atentado. Dentro. O Thomas Crooks escalou o prédio utilizado pelas forças policiais. Você não está satisfeito ainda, né? Não tá suspeito o suficiente para vocês. Então calma que piora um bocado. O Crooks tirou um telêmetro
telêmetro, para quem não sabe, para quem não está acostumado a atirar, telêmetro aqui chama de rangefinder, é um negócio que você calcula a distância entre você e um objeto, algo que é fundamental para um tiro à distância, porque você consegue fazer o ajuste da mira, né? Básico de tiro aqui, balística, né? Balística, o tiro, ele cai, a bala, né? O projétil tem gravidade. Então, de acordo com a distância, você também corrige pelo vento, dependendo do vento, e dizem que o vento foi uma das coisas que salvou o Trump. Mas, de acordo com a sua distância do alvo, você calibra a sua mira. Eu estava até discutindo com o Gerson Gomes, eu gosto de atirar, se ele estava usando ou não uma luneta, né, um scope. Eu acho difícil que não estivesse, porque o alvo fica muito pequeno a 150 metros de distância. Não é impossível, nem você atirar a 150 metros no R-15 com uma mira de ferro, sem mira telescópica, mas o alvo fica pequeno, é mais difícil você acertar a cabeça com precisão. Então você usa o rangefinder para você calcular a distância do alvo. Então, se o alvo estiver mais longe, você sobe um pouquinho a mira, e por aí vai. Então esse cara, olha o grau de maluquice do que a gente está falando. Tá? Olha o grau de maluquice do que a gente está falando. Esse cara, o Thomas Crooks, tirou um telêmetro, esse rangefinder, que foi notado pelo sniper do serviço secreto antes do comício. O sniper olhou e falou, porra, o que esse cara tá tirando esse telêmetro? Aí o cara desapareceu e voltou com a mochila. Então, deixa eu repetir para vocês. Os atiradores de elite do serviço secreto viram o Crooks tirar um telêmetro para calcular a distância até o alvo e ainda assim ninguém o impediu. De acordo com a CBS News, os atiradores de elite observaram o Crooks examinando a estrutura, tirando o telêmetro e depois voltando com a mochila. A polícia local fica dizendo que o Crooks estava desaparecendo, que eles olhavam, pô, ele estava de um lado, daqui a pouco estava do outro. Aspas da CBS News, outra rede grande americana. Um dos atiradores de elite dentro do prédio viu Thomas Matthew Crooks do lado de fora, olhando para o telhado, observando o edifício, diz a CBS. Aspas. Crooks voltou, sentou-se e olhou para o seu telefone. Neste momento, um dos atiradores de elite tirou uma foto dele. Crooks tirou um telêmetro e o atirador de elite informou ao posto de comando pelo rádio. Crooks desapareceu novamente e então voltou uma terceira vez com uma mochila. Os atiradores de elite informaram que ele tinha uma mochila e disseram que ele estava caminhando em direção aos fundos do edifício. E ninguém tirou o Donald Trump do palco. Os policiais agora, segundo a CBS, acreditam que o Crooks utilizou uma unidade de ar-condicionado para subir no telhado. Volto a dizer, o telhado que estava sendo utilizado como base pela polícia. É possível que esse cara tenha subido sem a ajuda de alguém? No prédio da polícia? E hoje mesmo, agora pouco antes de eu entrar no ar, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que é quem faz a segurança do presidente, é a Kim Tittle, também conhecida como Kim Cheetos, porque ela trabalhou na Pepsi, que é a dona da marca do biscoito, né, do Cheetos. Antes dela ser nomeada pelo Biden, ela trabalhava na Pepsi, na área de segurança da Pepsi. Então, por isso que ela é Kim Cheetos, né, que é como se chama o Cheetos aqui nos Estados Unidos. Ela estava dizendo, a Kim Cheetos, estava dizendo que os snipers de defesa do serviço secreto não estavam no telhado onde o Thomas Crooks atirou, porque o telhado era, abre aspas, inclinado ou íngreme e inseguro. Ou seja, os snipers Nutella do serviço secreto, eles não podem ficar no telhadinho inclinado. Mas um moleque de 20 anos, sem nenhum treinamento, pode. É a geração Nutella. O que seria, por si só, absolutamente ridículo se não fosse também uma mentira deslavada. Mais uma. Os snipers que estavam atrás do Trump no comício estavam num telhado mais inclinado
como qualquer pessoa com um olho só, mesmo um caolha, consegue ver nesse vídeo aí. Olha a inclinação, pelo amor de Deus. O outro telhado. Esse é o telhado que os atiradores do serviço secreto não podiam ficar porque era muito íngreme. Desculpem, me desculpem. Isso cheira muito mal. Isso cheira muito mal. As teorias da conspiração, elas surgem da mentira e da omissão dos órgãos oficiais. Essa coisa de tratar o público como retardado, essa mania de esconder as coisas do público, como o FBI fez, sabendo quem era supostamente o suposto atirador. Enquanto o New York Post noticiava, o FBI dizia, não, nós não conseguimos ainda identificar. Mentirosos. Só não queriam divulgar para o público. Por quê? Porque existe uma frase, né, aqui nos Estados Unidos, que é a frase meio que mote do jornalismo, ou era a frase mote do jornalismo, que era: o público tem o direito de saber. Você enxerga isso nos filmes antigos, né? Os jornalistas, o público tem o direito de saber. Por isso que a imprensa tem acesso completo a tudo, historicamente, nos Estados Unidos. Deveria ter. Né? O Matt Walsh, comentarista do Daily Wire, brilhante. O Bruno, eu não sei porque você não está hoje, não está querendo usar a câmera 2. Hoje ela está funcionando, você deveria estar alternando aqui para gente. O Matt Walsh, que é o comentarista brilhante do Daily Wire, ou seja, ele é o autor daquele documentário What is a Woman, né, o que é uma mulher, que ficou até famoso no Brasil também, um dos documentários mais assistidos da história. Ele fez um comentário que eu achei brilhante. Ele diz o seguinte: essa é a história oficial até agora. Um jovem aleatório, e eu complemento, antissocial, de 20 anos, agindo completamente sozinho, caminhou até cerca de 150 jardas, que me dá mais ou menos 100 e poucos metros também, de um comício de campanha presidencial com um rifle, subiu num telhado, eu complemento, onde estavam as forças policiais usando como base, avista os atiradores de elite do serviço secreto, preparou o seu tiro com um telêmetro e atirou sem que ninguém interviesse e sem a ajuda de ninguém. Ele conseguiu fazer isso tudo sozinho. Esse jovem de 20 anos também é tão politicamente radical a ponto de tentar um assassinato, e, no entanto, ele não era radical o suficiente para ter postado qualquer coisa, qualquer escrito político, qualquer comentário em qualquer site de mídia social na vida dele inteira. Também não escreveu nenhum manifesto e não deixou nenhuma indicação de por que ele ia tentar matar o Donald Trump. O seu último e único ato político, antes de tentar matar o candidato republicano, foi se registrar como um republicano. E você e eu, a gente deve acreditar nisso e não fazer perguntas, ou então nós somos teóricos da conspiração. E uma coisa, o Matt Walsh é muito irônico, né? Ele fala assim, e uma coisa que nós sabemos sobre tentativas de assassinato é que nunca há, imagina, nenhuma conspiração envolvida. Como o caso Adele. Você tem que acreditar naquelas coisas todas, ou então você é um teórico da conspiração. Eu acrescento ao que o Matt Walsh diz. O que a gente tem que acreditar é que esse moleque, sem nenhum treinamento, tenha conseguido planejar essa operação inteira com uma vista direta, e subiu num prédio com vista direta para o presidente, um prédio que estava inexplicavelmente fora do perímetro de segurança do serviço secreto, que estava sem o sniper do serviço secreto porque tinha um telhado íngreme, que servia como base de operações para os policiais, tinha policiais dentro. O moleque conseguiu fazer isso tudo, mesmo tendo sido identificado e fotografado por 26 minutos, usando um instrumento para medir a distância do alvo de tiro,